Muito boa noite, bem-vindo ao Três Pontos, hoje com Marco António Costa, vice-presidente do Partido Social Democrata, a situação na TAP, a coligação ou a biografia de Pedro Passos Coelho, que hoje foi lançada, são alguns dos temas para o programa de hoje. Muito boa noite, bem-vindo. Começamos precisamente por esta biografia de Pedro Passos Coelho, que hoje foi lançada, uma biografia autorizada numa altura em que está assente uma coligação pré-eleitoral. É oportuna uma biografia nesta altura? Boa noite. Não percebo porque é que não possa ser oportuna. Quem dita a oportunidade é a editora e é a autora da biografia e, portanto, foi dada a conhecer no momento em que elas a consideraram oportuno. Calculo que a questão que me... Eu coloco-lhe esta questão exatamente devido às revelações que foram feitas nesta biografia, no período mais problemático da coligação, e que diz respeito ao verão de 2013, o chamado verão quente, em que todos nos lembramos da demissão irrevogável, que depois acabou por não ser, em que em que uma dessas revelações acabou por ser já desmentida por parte do CDS. Aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte, é que o que está na biografia daquilo que eu vi e ouvi e também li relativamente a esse período são factualidades históricas. Eu julgo que não há um desmentido, há um complemento de informação por parte do CDS. É verdade que houve um SMS a dar nota de uma decisão por parte do Dr. Paulo Portas no sentido de abandonar o governo. Também é verdade que essa decisão foi formalizada por uma carta. Era o que mais havia de faltar, as pessoas não terem uma posição institucional que nós fizesse tomar a forma de uma carta, uma decisão dessa natureza. Portanto, houve um SMS e uma carta. Eu estou a referir-me ao que está no livro e àquilo que é público. Tudo o que está no livro e tudo o que está hoje a ser revelado já foi subejamente comunicado pela imprensa à data. Eu julgo que não há nenhum segredo que esteja a ser revelado. O mais engraçado e o mais curioso destas circunstâncias é que nós, quando revisitamos os temas, se calhar é o tempo em que isto está a acontecer. Não se sabia da mensagem escrita? Se calhar algumas pessoas não saberiam, estarei a confundir. O público em geral não sabia da mensagem escrita. Com o meu conhecimento e o conhecimento dos Daí outros, também a reação que suscitou por parte do gabinete de imprensa do CDS. Mas eu julgo que disse que o Dr. Paulo Portas não comenta nem valoriza algumas das notícias que hoje surgiram a propósito da publicação do livro e que esclarece que o pedido de demissão do então Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros aconteceu na manhã de 2 de julho e foi naturalmente formalizada por carta. Cristina, acho que a vida pública tem tantos motivos de interesse e tantas questões importantes para tratarmos que isto não resolve o problema, e sem dúvida, de nenhum português. É de facto um tema de algum interesse jornalístico. Mas motivou uma reação do CDS. Naturalmente, mas volto-lhe a repetir, não tenho a mínima dúvida de que o encadeamento dos acontecimentos é esse que está aí em causa, que é o SMS e a carta seguida. Não tenho a mínima dúvida disso. Permita-me, aliás, que lhe diga que eu acho que nós estamos a viver e a aproximar-nos de um tempo em que haverá uma fortíssima perturbação da vida pública com episódios de diversa natureza. São perfis que são traçados para achincalhar pessoas, são determinadas notícias que surgem como que por uma mão invisível para atingir pessoas. Eu julgo que é preciso ter... que venha a acontecer isso? Eu julgo que acontece muito isso nestes períodos pré-eleitorais. É cíclico, não é um problema da atualidade, é um problema cíclico. Nós estamos muito habituados... Mas há aqui alvos... Não estou a falar deste caso, estou a falar genericamente. Exatamente, e eu pergunto-lhe se há alvos previsíveis. Eu julgo que todas as pessoas que estão na vida pública são um alvo possível da maldade e da insídia. Agora, o que é importante é manter o foco, a serenidade e o foco. E o foco e a serenidade deve estar assente naquilo que é essencial para o país. Olha, o foco e o importante disto tudo é hoje sabermos que a Comissão Europeia reviu as suas previsões e, mais uma vez, pela 10ª vez vou dizê-lo aqui, a Comissão Europeia continua a aproximar-se das previsões feitas pelo Governo no início deste ano
E eu acredito piamente que Mas no ainda não final está lá. do ano lá chegará. Mas ainda não chegou. Pacientemente, nós temos Não estado acredita aqui. que chegue, que consiga ir abaixo do limiar do déficit. Eu e a Cristina temos esta vantagem de já várias vezes termos conversado sobre Mas o que é isto. certo é que tem havido alterações. E as nas alterações previsões. têm vindo sempre a aproximar-se daquelas que foram as previsões iniciais do Governo. Eu julgo que isso é muito importante. O livro é um elemento histórico que ficará para debate mais aceso, mais E não é uma apaixonada. pedra, e não é uma pedra entre a coligação. Quando a coligação está aqui a solidificar um compromisso pré-eleitoral. Eu acho que não. Eu conheço suficientemente o Dr. Paulo Portas e o Dr. Pedro Passos Coelho para saber que eles são dois homens com duas personalidades que colocam muito acima de qualquer episódio que possa suscitar esse livro ou outra coisa Eu qualquer, coloco-lhe também estas o questões. interesse nacional. E, portanto, eles têm provado ao país, pela conduta, pelo comportamento, pela elevação, pela forma como se entregam à causa pública, como homens de Estado, como pessoas dedicadas a servir o país, passando por muitas circunstâncias de serem também visados em muitos ataques, muitos episódios que vão surgindo na vida pública e que naturalmente... Inclusive há aqui um deles que acaba por ser abordado neste livro, o caso de Tecnoforma, que acabou por muitos envolver outros, o Primeiro-Ministro, não é? Quem está na vida pública está sujeito a esta circunstância e tem que o estar naturalmente, sem amarguras e sem nenhum tipo sem se deixar afetar por Mas eu estas também coloco circunstâncias. estas Agora, questões também, tendo em conta, lá está, a reação do CDS, porque o CDS também utiliza aqui um pormenor que considerei de alguma relevância, quando a nota do Gabinete de Imprensa diz que não falou com a autora, que Paulo Portas não falou com a autora do livro, pelo que admite que a mesma tenha incorrido num lapso a que não atribui importância. Só que aquela expressão do SMS está no discurso direto. Deveria também ter havido aqui eu volto-lhe a repetir, sendo uma biografia, falando de um episódio que envolveu dois partidos, deveria também a autora ter falado com a outra parte? Terá que perguntar isso à autora, não lhe sei responder. Sei-lhe responder a uma coisa. É factual o que é dito relativamente à questão do SMS, também é factual aquilo que é dito relativamente à carta. A carta foi um momento subsequente ao SMS. Portanto, julgo que há aqui um complemento de elementos que, naturalmente, não têm relevância a não ser histórica, servem para uma discussão nas próximas horas, porque o que é importante, o que é relevante, volto a dizer, são as previsões da Comissão Europeia que essas Este verão quente de 2013 está arrumado. Mais do que arrumado. E esta atual coligação é irrevogável. Esta coligação é uma coligação que está firme no trabalho que está a desenvolver. Ainda ontem tive a oportunidade, juntamente com o Dr. Nuno Magalhães, do CDS-PP, e com os secretários-gerais dos dois partidos, de presidirmos a uma reunião que juntou os presidentes das comissões políticas distritais dos dois partidos. Foi uma reunião inédita na história dos partidos. Julgo que foi mesmo a primeira vez, por isso inédita, que se reuniram na sede nacional do PSD representantes distritais dos dois partidos a planear um trabalho no terreno. O foco fundamental desse planeamento é a coordenação política, mas também a coordenação programática. Estabelecermos as prioridades em concreto para cada território que queremos ver também tratadas e objetivadas naquilo que serão as nossas bases programáticas e o nosso trabalho para o futuro. Ou seja, um programa eleitoral em comum, uma campanha eleitoral em comum. Claro, totalmente em comum. E repara uma coisa, foi muito curioso porque depois começámos a conversar sobre muitas das realizações que este Governo fez durante estes 4 anos. Realizações concretas, uma esquadra que foi construída, um centro de saúde que foi inaugurado, um hospital que foi inaugurado, estou a recordar-me no Porto, foi inaugurado o Centro Materno-Infantil, foi inaugurado o Centro de Reabilitação do Norte, estou-me a recordar da obra que foi iniciada no Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, que é uma obra importantíssima para servir uma comunidade de centenas de milhares de pessoas. E também foi trazida à colação o que ficou por fazer? Tudo isso, mas o mais engraçado é que durante estes 4 anos de governação,
os temas nacionais da política financeira e da política da macroeconomia e do debate em volta do programa de ajustamento e assistência financeira abafou completamente um país real que continuava a funcionar, a resolver problemas, a tomar decisões e a caminhar pelo seu pé. Estou a dar estes exemplos porque foi muito interessante ouvir ontem referências feitas, factos que alguns eu conhecia diretamente, outros tive o privilégio de ouvir, de muitos desses presidentes dessas distritais darem nota de que matérias como, por exemplo, a conclusão de obras fundamentais no Alentejo ligadas à irrigação no âmbito do Alqueva, matérias importantes que projetos importantes que avançarão agora em Aveiro também nesse âmbito de apoio à atividade agrícola. Temas que são temas estruturantes que há décadas o país procurava soluções para esses problemas e no silêncio, ou melhor, no barulho da discussão em volta dos temas da Troika, esse barulho abafou completamente todo um trabalho que foi realizado no país. Vai ser muito interessante ver exatamente o que é que aconteceu pelo país, ver exatamente o que é que aconteceu na economia real nos últimos 4 anos. Economia real, investimento real, a vida real das pessoas também em cada um desses territórios. E quanto à coligação propriamente dita, já se sabe o nome da coligação? Não, o nome da coligação é um tema que nós só tomaremos uma decisão mais à frente, muito próximo da data em que tínhamos que apresentar formalmente a coligação, registrar formalmente a coligação no Tribunal Constitucional. Não é uma matéria... Partindo do pressuposto que a data de eleições será a 4 de outubro, pelo menos foi essa a data mais ou menos avançada. As eleições serão entre 15 de setembro e 15 de outubro. Sim, portanto, mas tendo em conta aquilo que foi dito pelo Presidente da República aos jornalistas... Não quero vincular a nenhuma, como a Cristina compreenderá. Peço desculpa. Pronto, mas seja como for, portanto, em breve saberemos o nome da coligação e na altura saberemos a lista dos candidatos. As listas de candidatos, como a Cristina também sabe, a entrega das listas terá que ocorrer, se as eleições forem a 4 de outubro, terão que ocorrer a 24 de agosto. Significa que os partidos, por norma, até 10 dias antes, têm que, nos órgãos máximos dos partidos, aprovar essas mesmas listas. Ora, fazendo uma contagem a partir da base, quer dizer que precisamos de 3 semanas para que as estruturas políticas de base, as distritais, façam o seu trabalho para apresentarem as propostas de listas que depois os órgãos nacionais aprovam, avaliam, aprovam e sujeitam depois a uma homologação final do Conselho Nacional. E quanto à data da divulgação do programa eleitoral? Já foi dito que será surpresa. Isso foi uma expressão que eu usei, que eu já explico. Então, tendo em conta as datas anteriores escolhidas para o anúncio da coligação, que foi 25 de abril, depois a data da reunião dos órgãos máximos dos respectivos partidos, que foi no dia 29, que foi o dia da apresentação da candidatura de Sampaio da Nova. Dia 6, o PS apresenta o programa eleitoral, 6 de junho. Certo. Será previsível que a coligação apresente, se é uma data simbólica, presumimos, será previsível que apresente quando? 10 de junho? Cristina, eu não tenho uma data para lhe apresentar, para lhe avançar neste momento. Não existe essa data fixada. Como sabe, os 2 partidos terminaram agora o trabalho interno de cada partido de preparação dos documentos base das suas bases programáticas. Esses documentos serão agora do lado do Partido Social Democrata, caberá ao Vice-Presidente José Matos Correia a responsabilidade de ter um interlocutor do lado do CDS para, em conjunto, começarem a construir uma proposta de bases programáticas conjuntas da coligação, que depois serão sujeitas a um debate público com a participação mais ampla possível. Quais foram os pontos mais difíceis de consenso entre as partes? Sobre qual tema? Dir-me-á se houve algum tema em que fosse mais difícil um consenso entre as partes. Ainda não começou essa conversação. Como eu lhe disse, só agora é que os 2 partidos têm concluído os seus trabalhos internos. Iniciar-se-á em breve um trabalho conjunto dos 2 partidos para ainda não houve divergências propriamente ditas. Agora, porquê essa expressão utilizada, data surpresa?
Eu espero que existam sempre divergências, porque é das divergências e da dialética que daí resulta que se constrói sempre as melhores soluções. Eu usei a expressão surpresa, foi uma resposta em tom de ironia a uma colega sua que achou que nós fizemos uma surpresa no dia 25 de Abril. Eu dei-lhe uma explicação muito objetiva. Eu disse que nós tínhamos escolhido o dia 25 de Abril porque recordávamos que no dia 25 de Abril de 2011 os portugueses comemoraram esse 25 de Abril com muita angústia, porque já antecipavam que algo de muito grave estava a passar no país e que estávamos a um passo de assinarmos um programa de resgate financeiro. Que nos últimos anos, o último 25 de Abril, que foi em 2014, já se antecipava que estaríamos a poucos dias de nos libertarmos do programa de resgate financeiro, mas nessa altura ainda existia muita gente em Portugal... Como é que sairíamos dele? A discutir como é que sairíamos, se seria com um segundo resgate ou se teríamos um programa cautelar. Embora nós... Ou saída limpa. Nós éramos nós que defendíamos a saída limpa e tivemos razão. Verdadeiramente este foi o primeiro 25 de Abril, desde há muitos anos, em que os portugueses têm a percepção que readquiriram um espaço de liberdade para o seu futuro muito importante, porque já não têm o condicionamento de um resgate financeiro, sabem hoje que o país tem uma base de sustentabilidade económica e financeira segura, que o Governo não promete o impossível, mas que está num caminho de devolver rendimentos aos portugueses. Repare que é isso que se está a passar com os pensionistas já no ano 2015. Mas ainda com o assim IRS, é um país que está sob observação, como é óbvio, IRS, não é? Estaremos nos próximos anos. Claro, tem que ser, não é? Não estamos perante um programa cautelar, mas estamos, obviamente, sob observação. Todos os países europeus estão sob observação. Nós este ano sairemos de processo de déficit excessivo. Será um momento histórico, desde há muitos anos. Se as previsões de Bruxelas falharem. Não, após as próximas atualizações das previsões de Bruxelas, confirmarão as previsões do Ministério das Finanças. E Bruxelas 3.1. Hoje a senhora Ministra das Finanças foi muito categórica e todos nós sabemos que ela é muito segura naquilo que diz e naquilo que faz, que é uma pessoa que transmite um elevado grau de confiança. E ela reafirmou o total compromisso do país de sairmos de déficit excessivo e, portanto, todos os indicadores caminham nesse sentido. Felizmente para Portugal, julgo que é uma boa notícia e espero ver o Partido Socialista satisfeito com isso. Agora, esta semana também se falou de presidenciais. Novamente, falou-se de presidenciais, depois da apresentação da candidatura de Sampaio da Nova. Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer que Rui Rio pode avançar antes das legislativas. Isto poderá significar o quê? Não sei, o Dr. Rui Rio, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é que tem que explicar isso ao país, não me cabe a mim fazer essa explicação. Para o PSD e para a coligação, porque vão apresentar um candidato em comum, não é? Para o PSD, e julgo que também para a coligação, o que está claro é que este é um processo que está mais do lado da vontade de cada um dos cidadãos que têm mais de 35 anos e que se pretendem apresentar. A Cristina está a esboçar um sorriso, eu percebo a razão do seu sorriso, mas eu não vou fugir à questão. E, portanto, nós estamos muito dependentes da vontade individual de alguém. Sim. E, portanto, se alguém... Ou seja, de quem avança primeiro, é assim? Não é de quem avança primeiro, é as pessoas que avançarem e que possam vir a concitar da parte dos dois partidos a vontade de apoiar essa personalidade. Enfim, julgo que... Entre Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa, quem é que, na sua opinião, poderá aqui ter melhores condições? Ou poderá ser mais do agrado da coligação? Eu não tenho preferências. As minhas preferências como porta-voz do PSD será aquela que o partido vier a decidir. Tenho esta limitação, já aqui uma vez o disse e mantenho. Agora, eu julgo que este é um processo que ainda está muito no início. Nós, desde que começámos a discutir o processo eleitoral presidencial, nós, quer dizer, a opinião pública, já reparou as mudanças que o processo teve. Tivemos um tempo em que se falava muito de uma possível candidatura do engenheiro Guterres, pelos vistos está afastada. Falou-se da intervenção do Sr. Presidente da República ter referido que precisaríamos de uma personalidade com experiência internacional, com um perfil de política internacional relevante. Falou-se da possibilidade do Dr. Jorge Sampaio, o Dr. António Costa fez apelos a vários nomes da esquerda tradicional do PS para se apresentar e agora
apareceu no dia 29, com toda a legitimidade, o Sr. Professor Sampaio da Nova, a tentar corporizar um projeto político que, de alguma forma, todos nós temos a ideia de que é uma candidatura envergonhada do Partido Socialista, porque o Partido Socialista não apoia formalmente... várias individualidades do Partido Socialista. O Partido Socialista não apoia formalmente, mas também não se desvincula. É uma candidatura independente. Eu confesso que parece mais uma candidatura envergonhada do Partido Socialista. Amanhã o PSD assinala o seu aniversário e sei que vai ter a presença de Durão Barroso, precisamente uma personalidade com a tal experiência internacional de que o atual Presidente da República falava. O que é que significa esta presença de Durão Barroso no aniversário do PSD? Olha, desde logo... Numa altura em que se fala tanto de presidenciais. No plano presidencial não sei o que é que significa, porque só o próprio é que poderá explicar. No plano político e partidário significa uma grande alegria para os militantes do PSD. De facto, há um ano atrás não foi possível contarmos com a presença do Dr. Durão Barroso no Porto na comemoração dos 40 anos. Ele enviou um vídeo. O Dr. Durão Barroso foi um homem que conduziu de forma exemplar o país como Primeiro-Ministro. Foi um grande Primeiro-Ministro, mas mais do que isso, foi um grande Presidente da Comissão Europeia. A Europa deve-lhe muito. A circunstância de ele ter conseguido, num dos momentos mais difíceis da vida política europeia, em que a Europa confrontava-se com um conjunto de indefinições e com um conjunto de incertezas, o Dr. Durão Barroso, com a sua capacidade de gestão política e com o seu conhecimento Sim. E a sua perícia de gestão de política internacional, conseguiu manter o projeto europeu não só coeso, como promover muitas das reformas que fazem com que a Europa hoje seja um projeto mais forte, mais capacitado e mais preparado para enfrentar o futuro. Críticas. Não há ninguém que faça sem ser alvo de críticas. Eu estou a usar a expressão faça ou fazer, porque ele foi um realizador. Ele foi uma pessoa que realizou, tomou iniciativa, construiu consensos, mas avançou, fez a Europa avançar. Gostava que Durão Barroso fosse uma das personalidades que avançasse como candidato para a presidência da República. E eu volto a dizer, eu não tenho preferências pessoais. Eu acho que seguramente o Dr. Durão Barroso é uma personalidade de referência em Portugal. A forma como saiu do país suscita apreciações muito injustas. Se calhar esquecemos que na altura a ida dele para Presidente da Comissão Europeia foi quase como que alvo de um consenso nacional. O próprio Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, considerou que isso era muito importante para o país. E os partidos da oposição à data concordaram. Eu julgo que o Dr. Durão Barroso serviu de forma exemplar os interesses nacionais, sem nunca perder o seu dever de isenção como Presidente da Comissão Europeia, defendeu os interesses nacionais de forma exemplar nos anos em que foi Presidente da Comissão Europeia. Esta presença não poderá ser considerada um sinal, não obstante ele ter em tempos afastado uma candidatura à presidência. Eu vi a notícia da presença dele, sei que há outros ex-líderes que por motivos pessoais não poderão estar. Espero que possamos contar com o máximo de ex-líderes. Para nós é sempre um motivo de alegria poder contar com os ex-líderes. Muito bem, estamos na reta final do programa, faltam 2 minutos para o fim do programa e temos que falar obviamente da situação na TAP. Estamos no 5º dia da greve dos pilotos. A meio deste espaço temporal, que são 10 dias de greve, o que é que o Governo ainda poderá fazer? Eu julgo que que quer fazer. Eu julgo que o Governo tem feito tudo o que pode, no sentido, fez logo previamente, quando preparou todo um processo negocial antes de lançar a privatização, que chegou a acordo com os sindicatos todos. Há um sindicato que representa os pilotos que agora resolveu romper esse acordo e tentar encostar à parede o Governo, eu diria o país, numa tentativa inaceitável de obter algo a que não tem direito. E o que está aqui em cima da mesa, muito sinceramente, é levado a um extremo, um direito à greve que chega ao absurdo. É uma greve que raia o absurdo pelas implicações que tem na própria empresa e particularmente pelas implicações que tem
no interesse da nossa economia. E aquilo que mais me choca é que eu não tenho ouvido da parte do Dr. António Costa firmeza na condenação desta greve. É verdade que apelou a um compromisso, apelou, é verdade, mas perde mais tempo a tentar atacar o governo por causa do processo da privatização do que a ser claro na forma como deveria condenar uma greve injustificável que pode levar à falência de uma empresa, que é uma empresa importante e que, no passado, o Partido Socialista, no tempo em que o Dr. António Costa também era ministro do Engenheiro Guterres, procurou vender a 100%, só não se concretizou o negócio, porque, entretanto, a empresa a quem pretendiam Marco vender António Costa, faliu. estamos mesmo na reta final. Os pilotos, o Sindicato dos Pilotos, admite novas formas de luta. Se essas novas formas de luta passar por uma nova paralisação, qual poderá ser o posicionamento do Executivo nessa altura? Isso terá que ser o Governo a responder. Eu posso lhe dizer que, na minha opinião, se isso vier a acontecer, não terei a mínima dúvida em afirmar que se trata de um ato de total irresponsabilidade e então aí estamos verdadeiramente a falar do golpe fatal na TAP. Marco António Costa, muito obrigada. Obrigado, boa noite. Uma boa noite. 3 pontos regressa amanhã com Hélder Silva e Rui Moreira. Boa noite. Obrigada pela atenção.